O Homem Jesus. Dezembro é um mês muito especial, como são todos os meses de dezembro. As casas, as ruas, as avenidas se enchem de luzes. Cantos, cantigas, dramatizações do nascimento de uma criança singular se reprisam em escolas, templos e associações. Em nome de um menino, os corações se sensibilizam, e cada qual procura tornar muito bom o dia do Natal. Eclodem emoções. E ante tanta sensibilidade que desfila ao longo desses dias, é de nos indagarmos: quem é essa criança cujo nascimento é evocado, mesmo após decorridos mais de 20 séculos da sua morte? Porque, afinal, costumamos comemorar o aniversário na Terra dos que estão conosco. Depois que realizam a grande viagem rumo ao invisível, nós lembramos outras datas. Mas ninguém pensa em realizar festa de aniversário para aquele que já se foi. E outro detalhe muito significativo: no dia em que se comemora o aniversário dessa criança, quem recebe os presentes são os que promovem a festa numa alegre troca de embrulhos, lembranças e mimos. Só mesmo um espírito tão grande quanto o do Cristo poderia atravessar os séculos e prosseguir lembrado. Foi tal a revolução que promoveu no espírito humano que a Terra o recorda ano após ano. Sua revolução não utilizou armas de fogo, ferro ou aço. Foram, no entanto, as mais invencíveis armas do amor e da bondade. Desde o nascimento exemplificou. Rei das estrelas, Senhor dos espíritos, tornou-se criança, adolescente, homem, e viveu com os homens. Demonstrou através de pouco mais de 3 décadas que não importam as circunstâncias, quem deseja ser bom pode sê-lo. Viveu em período em que a política romana comandava o mundo, em que a hipocrisia farisaica imperava, e, no entanto, manteve-se puro. Lecionando humildade ao nascer em um berço de palha, traduziu a lição do trabalho na carpintaria de seu pai José. Ele que moldara, junto com o Pai Supremo, as formas da terra que habitamos, não se envergonhou de domar a madeira e transformá-la em bancos, mesas, utensílios domésticos outros. Senhor e mestre, em cada momento de sua vida, ensinou pelo exemplo, testificando que o bem vence o mal, a luz vence a treva. Mais de 2000 anos são passados desde a sua vinda à Terra. Quando nos decidiremos por lhe seguir a excelsa doutrina, que conjuga o verbo amar e que utiliza os substantivos doação, renúncia, abnegação? Você sabia que Jesus é nosso modelo e guia? Por isso mesmo, nenhum de nós deve se dizer desiludido com essa ou aquela postura equivocada de seguidores de qualquer credo. Porque, afinal, o que importa mesmo é a conduta do nosso Mestre Jesus, que em nenhum momento abandonou as linhas do dever e do amor sem limites. O mais sublime amor. Na época do final de ano, a figura de Jesus costuma ser muito lembrada. Fala-se em sua vida, em seus exemplos e em suas lições. Ele geralmente é apontado como o exemplo de amor mais consumado de que se tem notícia. Afinal, dispôs-se a morrer em holocausto de amor à humanidade. Estar disposto a morrer por alguém ou por uma causa é sinal de grande dedicação e desprendimento. Entretanto, os mártires não são raros nos registros da história. Muitos são os que morreram inocentes no contexto humano. Mas nenhum deles sequer se aproximou da excelsa magnitude do Messias divino. Por grande que seja uma figura histórica, perante Jesus, ela se apequena e desvanece. Bem se vê que a grandeza do Cristo não reside apenas em sua morte, mas primordialmente em sua vida, em um contexto muito amplo.
A sublimidade do amor que ele dedica à humanidade transcende tudo o mais que já foi vivido na Terra. A fim de valorizá-lo devidamente, convém raciocinar sobre esse maravilhoso afeto que a todos ampara. Conforme ensina a espiritualidade maior, a perfeição de Jesus se perde na noite dos tempos. Muito antes de o planeta Terra existir, ele já havia completado todos os processos e se tornado perfeito. Na plenitude de todos os dons, recebeu do Criador a tarefa de presidir a criação do orbe terreno. Amorosamente se desincumbiu da tarefa, providenciando um lar para espíritos necessitados de experiências materiais. Mas foi além disso, e se tornou pastor dos bilhões de almas internadas na nova escola sideral em que se converteu o planeta. Seres primitivos a quem ensaiaram seus primeiros passos em destinação à vida moral. Entidades antigas e rebeldes às leis divinas também aportaram no orbe terreno em sua necessidade de ajuste e aprendizado. Jesus, desde sempre, preside os processos de aprendizado e redenção que se desenrolam no planeta. Periodicamente, envia professores na figura de espíritos mais avançados que exemplificam virtudes e impulsionam as artes e as ciências. Além dessa dedicação incansável e milenar, também desejou partilhar das dores da humanidade encarnada. Habituado a conviver com seres angélicos em esferas sublimes, tomou um corpo de carne e habitou entre rústicos e ignorantes. Em sua perfeição, era consciente de sua natureza e da esfera de que provinha. Isso, certamente, lhe permitia diariamente medir a fraqueza e a ignorância existente nos que o rodeavam. Mas não se agastou, não condenou, a ninguém desprezou. Em sua grandeza, demonstrou que o verdadeiro amor desconhece barreiras, por colossais que se afigurem. O exemplo desse sublime amor persiste até hoje como um convite a que lhe sigamos os passos. Pensemos nisso. Perante o Natal. Neste dia feliz em que as aglomerações nos shoppings nos revelam a febre de compras, vamos refletir juntos sobre o significado do Natal? Natal, todos sabem, é Jesus que nasce, renovando seu antigo apelo ao amor por todos os seres. O desafio é fazer com que durante o ano inteiro ele cresça e se instale definitivamente em nosso coração. Por isso, em honra do Mestre de Nazaré, não se detenha mais. Siga-lhe os ensinamentos, ouça-lhe as palavras, não apenas com os ouvidos, mas também com a alma. Ponha Jesus em seu cotidiano. Observe que enquanto o mundo nos convida a acumular bens, Jesus nos oferece a opção da simplicidade. Ele, que é o único Espírito perfeito nascido na terra, viveu de forma despojada e não tinha sequer uma pedra para repousar a cabeça. Sabemos que nem todos podem viver como Jesus e abrir mão dos bens terrenos. Mas podemos seguir o exemplo do Cristo sendo humildes, não alimentando cobiça e ambição. Isso já faria uma grande diferença. O segredo é contentar-se com o que se tem. Observe que isso não significa acomodação ou preguiça, nada disso. Devemos trabalhar e adquirir o que for necessário para vivermos bem. O conselho de Jesus é para evitarmos os excessos, o supérfluo. Você já notou que muitas vezes sofremos porque desejamos coisas que não são essenciais? Basta que seja lançado um novo aparelho, modelo de carro ou produto da moda, para que boa parte de nós corra a comprar. Logo que saciamos esse desejo,
agimos como crianças e vamos em busca de mais novidades. Isso nos remete a um outro ensinamento de Jesus. Olhai os lírios dos campos, não tecem nem fiam, mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Ensinou o Mestre que devemos confiar em Deus, nosso Pai, pois se Ele veste tão ricamente uma erva do campo, quanto mais fará por nós, seus filhos? E assim, o Cristo nos ensinou a ter confiança em Deus. No entanto, como nossa fé é frágil, costumeiramente nos rebelamos contra Deus. Basta uma contrariedade ou uma perda para nos rebelarmos contra os céus. Mais uma vez agimos como crianças. Desejamos que Deus, a majestade que criou e dirige os mundos, seja uma espécie de secretário particular, que cuide de nossas finanças, que nos faça ter sucesso na vida, que nos dê isso e aquilo. Mas o que Jesus nos ensinou sobre Deus? Ensinou que nenhum cabelo cai de nossas cabeças sem o conhecimento de Deus. Portanto, nosso Pai Divino conhece nossos corações e nossas necessidades. Assim, podemos e devemos orar para lhe pedir forças e inspiração para os nossos projetos de vida. Mas o trabalho é nosso. Façamos a nossa parte e o céu nos ajudará. Esse é mais um ensinamento esquecido de Jesus. Que este Natal seja um momento especial em que Jesus esteja presente em seu coração. Que as palavras pronunciadas por ele há 2000 anos possam encontrar lugar em seu espírito. Com a simplicidade, o trabalho e a confiança em Deus, essência dos ensinos de Jesus, que o Natal ganhe um novo significado em sua vida. Para que brilhe a sua luz. Para que você seja aquele que semeia a paz, que vivencia o amor universal. Permanente Natal. Ele nasceu em uma estrebaria, oculto aos olhos dos poderosos de sua época. Teve seu nascimento anunciado aos simples, que traziam os corações preparados para o receber. A orquestra dos céus se fez presente, e a ópera dos mensageiros celestiais o anunciou a quem tivesse ouvidos de ouvir. Jesus, ninguém que o igualasse. Alto e belo, chamava a atenção por onde transitasse. Os trigais se dobravam à sua passagem, e os ventos iam à frente, anunciando-lhe a chegada. Por onde passou, deixou indelével o seu perfume. Não conduzia guerreiros nem serviçais pomposos. A voz do povo o anunciava, e seus cantos chegavam aos ouvidos de todos, mesmo daqueles que pretendiam se fazerem surdos. Sua mensagem atingia os corações, e como hábil agricultor, semeou a esperança e a fé nos terrenos mais áridos. Rei das estrelas e governador do mundo, fez-se simples e evidenciou à saciedade a importância das coisas pequenas, dos serviços humildes. Ele próprio serviu na carpintaria, modelando formas na madeira. E mais tarde, servindo-se de uma toalha e água, lavou os pés dos seus apóstolos. Tomou de um grão de mostarda e o fez símbolo da fé que move montanhas. Utilizou-se da água pura jorrada das fontes cristalinas para falar da água que sacia a sede para todo o sempre. Tomou do pão e o multiplicou, simbolizando a doação da fraternidade que atende o irmão onde esteja, e com ele reparte o pouco que tem. Falou de tesouros ocultos e de moedas perdidas. Recordou das profissões menos lembradas e as utilizou como exemplo, ele mesmo, denominando-se o bom pastor, que conhece as suas ovelhas. Ninguém jamais o superou na poesia, na profundidade do ensino, na doce entonação da voz, cantando o poema das bem-aventuranças no palco sublime da natureza. Simples, mostrava sua sabedoria em cada detalhe, exemplificando que os grandes não necessitam de ninguém que os adjetive, senão sua própria condição. Conviveu com os pobres,
os deserdados, os considerados párias da sociedade, tanto quanto visitou e privou da amizade de senhores amoedados e de poder. Sempre nobre, porém simples e humilde. Agora que o Natal canta alegrias aos corações mais do que nunca, se pode ouvir-lhe a voz doce, convidando ao amor. E por isso mesmo, as criaturas se movimentam de forma mais intensa e se doam. São brindes, presentes, alimentos e agasalhos. É o próprio ser que esquece de si e se doa. Doa as horas do seu dia. Com um sorriso nos lábios, abre os braços e agasalha o outro no próprio coração. Depõem-se as armas, silenciam-se os combates. Faz-se paz nos campos de batalha da intimidade e do mundo. Tudo porque o aniversário dele se aproxima. E embora ainda infantis na arte de amar, todos podemos sentir que ele se faz mais presente, porque abrimos o nosso cofre do sentimento e lhe permitimos penetrar. São dias de felicidade os que vivemos no Natal, tudo em nome de um homem e de sua mensagem. Ah, Jesus! Como seria bom se de uma vez para sempre todos pudéssemos te entender e fazer Natal permanente em nossas vidas. Seu primeiro Natal. Meu filho, é seu primeiro Natal. Por algum tempo pensei no que lhe dizer, pois como pai, tenho também a missão de lhe apresentar o mundo, de descrevê-lo em todas as suas nuances. Puxa, é seu primeiro Natal. Sei que as pequenas luzes que brilham em todo lugar irão lhe encantar os olhos. Mas sobre elas gostaria de lhe dizer que representam estrelas. Sim, as estrelas do céu que desejávamos trazer para mais perto de nós. Por isso enfeitamos as vitrines da vida com essas lâmpadas multicolores. Sabe, não precisaríamos de todas elas, pois uma só nos bastaria. A que representa a vinda para a terra de um amigo muito querido, que chamamos Jesus. Sim, o mesmo Jesus de nossa oração diária, com o qual conversamos rapidamente antes de você dormir. Bastaria uma estrela apenas, que trouxéssemos mais para perto de nós. Nem todo mundo lembra disso, meu filho. E embora em quase todos os lares possamos ver as estrelinhas brilhantes, na maioria deles, elas só estão reluzindo pelo lado de fora, e não dentro de seus corações. Aqui em casa elas estão por toda parte, pois você gosta tanto delas, não é? E saiba que estão no coração do papai, da mamãe e de todos aqueles que te amam muito. Você ouvirá muito a palavra presente, e confesso a você que muitas pessoas vão pronunciar esta palavra sem a mínima ideia do que ela significa. Vão procurar esses tais presentes por aí, nas lojas, na televisão, na internet, mas não vão poder encontrar. Para você entender bem o que é um presente, basta que se lembre do rosto de sua mãe e de seu pai quando o abraçamos diariamente. Um presente é uma alegria que não acaba nunca, meu filho. Você verá alguns homens vestidos com uma roupa vermelha bonita também. É bom se acostumar, pois eles estarão por toda parte. Talvez você se assuste um pouco com eles, mas saiba que eles representam a bondade no coração dos homens. Bondade que faz com que as pessoas se desapeguem de suas coisas e as doem a quem precisa mais do que elas. Você verá festas, comidas diferentes, ruas lotadas de pessoas, músicas belas. Mas saiba que tudo isso é apenas uma representação muito tímida do que realmente é o Natal. O Natal é um convite que nos é refeito todos os anos, filhinho, quando os bons espíritos do universo voltam a nos dizer que nascemos e renascemos para amar,
e que o amor deve estar acima de tudo na existência. Esperamos poder lhe apresentar o amor ao longo desses natais que passaremos juntos. E para isso, voltaremos a falar muitas e muitas vezes desse amigo que chamamos Jesus. O Jesus da oração antes de dormir, o Jesus do Natal, o Jesus do amor. Saiba ainda, filho amado, que em seu primeiro Natal, seus pais agradecem muito ao Pai Maior por tê-lo ao seu lado. As estrelinhas aqui de casa vão brilhar por toda parte, e cada uma delas estará dizendo: amo você. Feliz Natal, meu filho. Um homem chamado Jesus. Certa vez, um espírito sublime deixou as estrelas. Revestiu-se de um corpo humano e veio habitar entre os homens. Porque fosse um exímio artista plástico, habituado a modelar as formas celestes, compondo astros e globos planetários, tomou da madeira bruta e deu-lhe formas úteis. Durante anos, de suas mãos, brotaram mesas e bancos, onde amigos e irmãos se assentavam para repartir o pão. Para receber os seus corpos cansados ao final do dia, ele preparou camas confortáveis. E porque amasse a todos os seres viventes, não esqueceu de providenciar coxos e manjedouras, onde os animais pudessem vencer a fome. Porque fosse artista de outras artes, certo dia deixou as ferramentas com que moldava a madeira e partiu pelas estradas poeirentas. Tomou do alaúde natural de um lago em Genezaré e ali teceu as mais belas canções. Seu canto atraía crianças, velhos e moços. Vinham de todas as bandas. A entonação de sua voz calava o choro dos bebês, e as dores arrefeciam nos corações das viúvas e dos desamparados. As harmonias que compunha tinham o condão de secar lágrimas e sensibilizar corações endurecidos. Como soubesse compor poemas de rara beleza, subiu a um monte e derramou versos de bem-aventuranças que enalteciam a misericórdia, a justiça e o perdão. Porque sua sensibilidade se compadecia das dores da multidão, multiplicou pães e peixes, saciando-lhe a fome física. Delicado na postura, gentil no falar, por onde passava, deixava impregnado o perfume de sua presença. Possuía tanto amor que o exalava de si aos que o rodeassem. Uma pobre mulher enferma tocou-lhe a barra do manto e recebeu os fluidos curadores que lhe restituíram a saúde. Dócil como um cordeiro, abraçou crianças, colocou-as em seus joelhos e lhes falou do Pai que está nos céus, que veste a erva do campo e providencia alimento às aves cantantes. Enérgico nos posicionamentos morais, usou da sua voz para o discurso da honra, defendendo o templo, a casa do Pai, dos que desejavam lesar o povo, já por si sofrido e humilhado. Enalteceu os pequenos e, na sua grandeza, atentava para detalhes mínimos. Olhou para a figueira e convidou um cobrador de impostos a descer a fim de estar com ele mais estreitamente. Acreditavam que ele tomaria um trono terrestre e governaria por anos com justiça. Ele preferiu penetrar os corações dos homens e viver na sua intimidade, para que eles usufruíssem de paz e a tivessem em abundância. Seu nome é Jesus, o amigo divino que permanece de braços abertos, declamando os versos do seu poema de amor. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Uma figura incomparável. A figura de Jesus não encontra equivalente em nenhuma outra. Qualquer que seja a personalidade humana que se pretenda estudar,
ela apresenta nuances de luz e sombra. Em algum aspecto de sua vida, titubeou e cometeu deslizes. Com Jesus isso não se verifica. Ele é o modelo dado por Deus a todos os homens. Ao surgir no cenário terreno, já havia atingido o ápice de seu estado evolutivo. Embora essencialmente humano, não portava nenhuma das mazelas comuns aos homens. Justamente por isso causou tanto impacto. Como ser perfeito, não se deixou contaminar por desejos e preconceitos humanos. Transcendeu a todos os vícios, embora cheio de compaixão pelos pobres viciados. Sua celestial sabedoria confundiu os mais doutos da época. Sempre pacífico, nem por isso deixou de combater a hipocrisia. Sem desrespeitar as consciências alheias, tratou de demonstrar em que realmente consistia a essência das leis divinas. Valorizou as mulheres em uma época em que nenhum direito lhes era reconhecido. Tratou de leprosos quando todos fugiam deles. Amparou e encaminhou prostitutas, as quais eram objeto de intenso desprezo. Conviveu com pessoas de má vida, sem se importar com as críticas. Abriu os braços às crianças, encantado com sua fragilidade e com a pureza que simbolizam. Utilizou tempo com seres ignorantes e rudes, sempre paciente e benfazejo. Ele viveu no mundo sem ser do mundo. Amparou, cuidou e esclareceu a toda a gente, sem jamais ser manchado pela impureza que o rodeava. Qualquer que seja o ângulo pelo qual se observa, a grandeza de Jesus impressiona. Não se deixou tocar pelos preconceitos próprios da época. Amou sem esperar ser amado. Ensinou e viveu a compaixão, em um período de sentimentos rudes e hábitos cruéis. Movimentou recursos magnéticos e de cura, até hoje desconhecidos. Lançou a ideia da vida futura como uma esperança para todos os homens. Substituiu o conceito de um Deus vingativo e cruel pelo de um Pai amoroso. Trata-se de uma figura incomparável, superior a qualquer outra. E é dele o convite que ressoa através dos séculos. Quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Em algum momento, será necessário atender ao amoroso chamado, romper com o passado de equívocos e marchar para a luz. O seu momento pode ser agora. Pense nisso.